Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta unidade, estamos aprendendo sobre os heróis da fé. Mas antes de iniciarmos o estudo de hoje, estaremos orando, agradecendo a Deus por mais essa semana e pedindo a Ele a sua orientação para mais esse estudo. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, porque podemos falar contigo, porque podemos, Senhor, estudar a sua palavra e podemos tirar, Senhor Deus, lições para colocarmos em prática em nossas vidas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, cada junior nas tuas mãos, cada família, Senhor Deus, nos abençoando grandemente para que possamos, Senhor Deus, viver diante de Ti com fé, sabendo que Tu tens sempre o melhor para nós. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Hoje é o dia de conhecermos a história de mais um herói, né, que de pastor de ovelhas tornou-se governador do Egito. E esse herói era o herói sonhador. José era filho de Jacó com Raquel. Ele e seus 10 irmãos pastoreavam ovelhas. Porém, o menino de apenas 17 anos de idade não participava das atitudes incorretas de seus irmãos e contava ao pai tudo a respeito do mau comportamento dos irmãos. Por ser invejado pelos irmãos e pela atitude correta diante de seu pai, José ganhou ainda mais o desprezo e o ódio dele. Certa vez, José teve um sonho que mudaria para sempre a sua vida e também aumentou ainda mais a rivalidade que seus irmãos tinham em relação a ele. No sonho de José, seus irmãos se tornariam seus súditos e não foi somente um sonho. José sonhou que 11 estrelas se inclinavam perante ele. Até Jacó repreendeu José por causa do sonho, mas o guardou em seu coração. Então esses sonhos despertavam ainda mais a raiva que os irmãos sentiam dele, pois ali esses sonhos eles indicavam que José seria o maior na sua casa, entre a sua família, e logo José, que era o caçula. E seus irmãos começaram a tramar, debochavam, lá vem o sonhador, e começaram a tramar, pensando assim, vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Diremos que uma fera o devorou. Então veremos o que será de seus sonhos. Porém, seu irmão Rúben não permitiu que tal fosse praticado. Ele sugeriu que colocassem José num poço sem água, pois pretendia salvá-lo e levá-lo para casa. Na ausência de Rúben, seus irmãos o venderam para os ismaelitas que iam para o Egito. Seus irmãos ganharam dinheiro e se livraram do irmão. Então, José, depois que chegou ao Egito, também ele foi vendido para Potifar, que era o capitão da guarda do rei. Só que chegando na casa de Potifar, houve um problema, né, com a mulher de Potifar, e um problema que ela o acusou de tê-la assediado, e então José foi preso. E na prisão, José também interpretou outros sonhos. E nós vemos aqui que José, ele era um homem temente a Deus, fazia tudo certo, foi preso injustamente, pois aquela mulher havia mentido. Mas nós vemos que José, ele continuou com seu coração voltado para Deus. Então nós vemos aqui na vida de José que ele foi um grande exemplo de fé, de fidelidade a Deus e também de superação. José, quando esteve na prisão, ele também interpretou sonhos de pessoas que estavam ali com ele. E depois também ele pôde interpretar o sonho do faraó, né, que havia sonhado com 7 vacas gordas
e depois 7 vacas magras que comiam essas 7 vacas bonitas, gordas. E ele interpretou que haveria 7 anos de fartura e logo depois 7 anos de fome. E Faraó entendeu que essa era a interpretação correta do seu sonho e assim nomeou José governador. Como nós falamos, Deus tinha um propósito. E no final dessa história toda, nós vemos que quando houve os anos de fome, a família de José teve que ir para o Egito. E ali, né, o reconheceram, se reconciliaram. E o melhor de tudo é que José, como ele tinha um coração voltado para Deus, ele pôde perdoar, ele superou tudo aquilo que os irmãos fizeram com ele, aqueles anos que ele viveu distante, de sofrimento, mas aquilo era um propósito de Deus para conservar o seu povo, né, o povo da promessa, com vida. Né? Então, nós vemos aqui que os sonhos de José o livraram da morte, porque foi por causa da interpretação desse sonho também que ele saiu, né, da prisão. E o Senhor era com José o tempo todo, pois ele era fiel a Deus. José, ele foi sábio, procurou fazer as coisas corretas diante de Deus. Ele não se preocupava em fazer nada para que as outras pessoas vissem, mas ele fazia o melhor, procurava fazer tudo certo perante o Senhor. Né? Como a sua palavra diz em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que possamos ter aprendido com o exemplo de José, né, no exemplo de fé e de fidelidade ao Senhor, que é a melhor coisa. Que Deus possa nos abençoar. Amém.